Imagine a seguinte situação: você gastou bilhões de reais no empreendimento, construindo toda uma infraestrutura e entregando ela para o seu sócio, que acaba que é dono dela. Mas em troca, ele vai te pagar 100 milhões de reais por ano, também para você ficar ali fazendo a manutenção, gerindo ali toda aquela infraestrutura. Ou seja, você constrói e mantém em troca de 100 milhões de reais, no contrato aí de 10 anos. Mas no final desse contrato, no final desse prazo, você chega lá no seu sócio para renovar. Poxa, você já administrou aquilo ali por 10 anos, ele não está interessado em ficar ali mantendo aquela estrutura toda, você chega para ele e fala: olha, bora renovar esse contrato aí por mais de 10 anos? Ele olha para você e fala: bora, sendo que agora eu vou te pagar só 50 milhões. Vou cortar pela metade todos os seus ganhos, independentemente de você ter custo com manutenção ou não. Como é que você fica nessa história toda? Bem, isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2012, onde a presidente Dilma usou esse mecanismo para se reeleger 15 meses depois e criou um rombo gigantesco no setor elétrico, que geralmente é considerado muito defensivo pelos investidores, mas principalmente para os investidores terem esquecido dessa história gravíssima. Fica comigo até o final do vídeo para eu te mostrar tudo o que aconteceu em 2012 e mostrar também como isso talvez possa acontecer de novo no futuro. E se você não conhece ainda, meu nome é Lucas, eu sou educador financeiro, tenho esse canal no YouTube, onde eu trago várias histórias de investimento. E caso você queira continuar vendo essas histórias, se inscreva no canal aqui embaixo. Também tem o Instagram, @invesdS, você pode acessar aqui embaixo também. Caso você não tenha visto esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, eu expliquei nele como é que funciona o setor elétrico, então vou dar um breve resumo para você entender o restante desse vídeo aqui. O setor elétrico é dividido em 3 tipos de empresas: geradoras, transmissoras e distribuidoras. Essas empresas elas constroem e administram empreendimentos, mantêm eles durante vários anos, em troca ali de um valor fixo, que é reajustado pela inflação, que é pago, que é assinado pelo governo. Isso se chama de concessões. Mas o mais importante aqui para essa história é que esses contratos aí para a empresa gerar energia, para a empresa transmitir, para a empresa distribuir energia, todos esses contratos eles têm um vencimento também. Vencimentos longos, geralmente de 20 a 30 anos. E essas empresas, depois que o contrato vence, elas geralmente procuram o governo para renovar aquelas concessões. E existe um interesse do governo em assinar com a empresa que já administrava antes, porque ela já se mostrou uma empresa de confiança. Tem muita empresa que acaba fazendo cagada com todas essas infraestruturas. Então, assim, é do interesse do governo realmente manter a empresa que já estava administrando a usina hidrelétrica, ou a linha de transmissão, ou até mesmo ali a concessão de distribuição estadual. Então, quando uma empresa, por exemplo, digamos que o interesse do governo é construir uma linha de transmissão para transmitir energia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Digamos que uma empresa de transmissão como a Taesa, por exemplo, vence ao leilão para construir essa linha de transmissão. Nesse leilão vai estar lá que ela vai receber 100 milhões por ano, reajustado pela inflação durante 30 anos. Então, como a empresa não é dona dessa linha, ela só está prestando um serviço ali para o Estado que é dono dessa linha, ao final dos 30, se ela não renovar, a linha vai para o Estado. Sendo que no final desses contratos é que a pimenta esquentou no dia 11 de setembro de 2012. Veja, o governo, na época, o governo da Dilma, ofereceu a possibilidade para essas empresas, geradoras e transmissoras, de antecipar a renovação dos contratos, principalmente os contratos que iam vencer ali de 2015 até 2017. Chegou 2012 e ela falou: olha, se vocês querem renovar esses contratos que vão vencer em 2015, vocês precisam renovar agora. Senão vocês nunca mais vão botar a mão nessas usinas e nessas linhas de transmissão. E digo mais, eu só vou renovar esses contratos com vocês pela metade do valor. E só para você entender o contexto aqui da história, tá? As entrelinhas disso tudo. As eleições de 2014 iriam acontecer 25 meses depois. E nessa época a inflação já estava aumentando bastante, saiu de 4% para 6,5%. E o interesse do governo em reajustar esses contratos em 50% abaixo era principalmente para frear essa inflação, para frear a conta de energia, para manter a popularidade do governo em alta e assim permitir a reeleição. Então os cálculos do governo, essa medida de cortar as concessões em 50%, em cortar a remuneração das empresas em 50%, iria trazer uma economia na conta de luz do consumidor de 20%. Ou seja, o que você e eu pagaríamos lá para 2015, 16, 17, 18, diminuiria em 20% por toda essa medida do governo. Mas isso em tese. Já já a gente vai ver que a conta de luz do consumidor até aumentou muito mais. Isso porque as empresas não aceitaram as condições do governo. Eram condições péssimas. Para você ter ideia, algumas empresas iriam perder muito dinheiro com isso e na prática perderam. Então a maioria não aceitou essas condições do governo. Mesmo perdendo as usinas e a linha de transmissão, a maioria não aceitou. O governo acabou forçando suas estatais, Eletrobras, Furnas, a aceitarem na marra aquele acordo. Afinal, eles controlam as estatais. E aí está mais os motivos de por que eu não invisto em elétrica estatal, que é um risco muito a mais do governo forçar esse tipo de medida. E essas duas empresas, Eletrobras e Furnas, perderam mais de 65% da receita delas. Porque para você ter ideia, além da remuneração da empresa ter ido pela metade, na época,
o Brasil estava passando por uma seca muito grande. Você lembra do sistema Cantareira, as manchetes de 2014? Então, acabou que a remuneração da empresa diminuiu, sendo que para as outras empresas que não aceitaram esse acordo, o preço de venda de energia subiu muito. Chegou um ponto em que a Eletrobras estava vendendo energia, estava vendendo megawatt de energia por hora a R$ 28, enquanto que as outras empresas do Mercado Livre estavam vendendo a R$ 822. É isso mesmo que você ouviu, um valor 30 vezes maior que a Eletrobras perdeu por ser forçada a aceitar condições péssimas desse acordo. E acabou que a Eletrobras acumulou um prejuízo de 20 bilhões nos anos seguintes. Mas várias empresas elétricas, como eu falei, não aderiram. Você pega a Copel, você pega a CEMIG. A CESP, por exemplo, escolheu não renovar os contratos de 3 usinas dela que iriam vencer. Então, ela perdeu as usinas, o governo leiloou as usinas e a CESP perdeu 70% da receita dela. E aí que está o detalhe de por que a conta de luz acabou ficando mais cara para o consumidor no final. Porque pensa o seguinte, as usinas pararam de produzir energia porque as empresas abandonaram as usinas. Ou seja, como é que o consumidor ia receber energia em casa se as empresas que tinham os contratos acabaram, elas não renovaram. Acabou que as distribuidoras estaduais tiveram que comprar mais energia no curto prazo, sendo que a energia estava muito cara nessa época por conta da seca, estava em R$ 800. Então acabou que as distribuidoras tiveram que repassar esse valor para o consumidor. E nos anos seguintes a conta de luz chegou a aumentar mais de 50%. Ou seja, a previsão do governo de que tudo aquilo, toda essa medida, ia diminuir em 20% a conta de energia, acabou que sobrou mais para o consumidor. Isso é algo recorrente em interferências do Estado nos negócios de empresas privadas. Uma medida que, em tese, é bondosa, acaba trazendo uma consequência muito pior, que foi o aumento de mais de 50%. E como estava tendo uma seca na época no Brasil, acabou que o governo brasileiro teve que ligar as termoelétricas, que é um tipo de energia que é mais caro de se produzir. Então pense o seguinte, o governo ele diminuiu as receitas numa ponta, as geradoras tiveram suas receitas diminuídas, e na outra ponta, os custos aumentaram muito, porque as termoelétricas são mais caras, ou seja, o governo espremeu a margem de lucro das empresas, e assim formou um rombo de mais de 200 bilhões, em parte pago pelo consumidor, uma boa parte pago pelo Estado também. Numa só canetada, um prejuízo de 200 bilhões. Parabéns. Isso não ficou só para geradoras não, tá? Geradoras já são conhecidas como um subsetor do setor elétrico um pouco mais arriscado, principalmente por conta dessa parte das secas. Mas as transmissoras, são consideradas a renda fixa da Bolsa, também sofreram. Os contratos de Taesa, Transmissora Paulista e muitas outras transmissoras da Bolsa e fora dela também tiveram uma redução de 50%. Não foi tão grave como a situação das geradoras, que também pegou junto uma seca que prejudicou bastante, mas ainda assim foi um baque muito grande para os investidores do setor elétrico na época. Isso teve um impacto muito grande nos dividendos dessas empresas e também nas ações em si. A Eletrobras, por exemplo, teve uma queda de mais de 20% em um só dia, acumulou uma queda de mais de 60% em poucos meses. Empresas até mesmo muito estáveis, como a Taesa, caíram mais de 10% em pouquíssimo tempo. Isso é para provar para você, tá? A grande lição de todo esse caso, de toda essa bagunça, além da lição econômica, que já vai ser esquecida pelos governos que vão surgir aí, acredito que muito em breve deve ocorrer outra interferência dessa no setor elétrico, é inevitável por ser um setor muito populista, como eu expliquei naquele vídeo que eu mencionei, mas a grande lição que fica para nós investidores é que não existe almoço grátis. Sempre vai existir algum risco e por mais que eu acredite que empresas elétricas, principalmente de transmissão, são algumas das menos arriscadas da bolsa, mas isso não exclui que existe sim riscos, existe sim a possibilidade de se repetir. Muitas vezes a gente se recusa a aprender com o passado. E esse é meu dever aqui no Invest 10, é mostrar as portas do passado para você. Basta você abri-las, basta você conhecer a história das empresas para assim fazer melhores investimentos. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma história. E assim eu tenho certeza que você vai investir cada vez melhor, ganhando cada vez mais dinheiro protegido desses riscos e identificando oportunidades. Tamo junto.